Você já agradeceu a Deus por estar aqui outra vez? Tenho certeza. Eu agradeço todos os dias pelo privilégio, pela honra, pela alegria de estar aqui. Temos a liberdade de escolha, somos seres livres e podemos escolher estar em outro lugar, fazendo outra coisa, vivendo outras experiências. Mas você escolheu estar aqui. Talvez nem tenha sido você, talvez tenha sido Deus quem tenha escolhido por você. Quero que ele, que ela, quero o Rubens, quero fulano, cicrano, cada um de nós, ali, naquele lugar, vivendo e fazendo o que você está vivendo e fazendo aqui. 2026 já começou um pouco acelerado, né? Eu não sei você, mas eu tenho a sensação que foi ontem que nós estávamos contando 10, 9, 8, 7, eu me lembro bem, onde nós estávamos na expectativa desse novo ano, e janeiro já se despediu meteoricamente, e nós estamos hoje já entrando no mês de fevereiro, que é o mês mais curto do ano, daqui a pouco esse mês se foi também. E as coisas, como diz o Salmo 90, tudo passa rapidamente. Mas Deus deu a você a oportunidade de estar aqui. E eu diria que estar aqui representa, talvez para você de maneira especial, e para mim com certeza, uma segunda chance. Porque a lógica da sua vida, a lógica da minha vida não era essa. Eu não sei como é a história de cada um aqui, mas a lógica da minha vida não era estar aqui, não era. E eu acredito que da maioria, se não de todos, a mesma coisa. Quem sou eu para estar aqui? A minha história de vida, minha condição financeira, familiar, o contexto de vida, de onde a gente veio, e nós estamos aqui. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus deu para você e para mim uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E é tão bom recebermos uma segunda oportunidade, é ou não é? Pare para pensar em algumas circunstâncias da vida, e pense na circunstância que, se você pudesse voltar no tempo, você reverteria. Você não faria do jeito que você fez, você não viveria o que viveu, não seria como foi, se você tivesse uma segunda chance. Eu anotei aqui apenas alguns relatos corriqueiros da nossa vida, que talvez envolvam um pouco disso que eu estou falando aqui. A gente vê frequentemente, quase todos os anos acontecem notícias de pessoas que se preparam para fazer uma prova, o Enem, onde o seu futuro está sendo lançado ali, e por frações de tempo a pessoa chega e a porta se fechou. E às vezes foi um ônibus, às vezes foi o trânsito, às vezes foi um descuido, mas a pessoa chegou por frações de tempo, não chega a minutos, e o portão se fechou. Eu me lembro de uma reportagem que a pessoa chegou, ainda bem que era um jovem, atlético, tinha saúde, e ele se jogou por baixo do portão que estava descendo, e o portão estava descendo, e ele passou, só coube o seu corpo ali, ele girou e estava do lado de lá. Se pudéssemos voltar no tempo, eu não me atrasaria para esse compromisso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não permitiria que o meu relacionamento se rompesse do jeito que se rompeu. Eu lutaria um pouco mais, eu faria algo diferente, eu ouviria mais pacientemente, eu não reagiria do jeito que eu reagi, eu seria outra pessoa, mas agora é tarde demais. O tempo se foi, passou, eu não recebi essa oportunidade. Eu fiz um investimento financeiro, e esse investimento financeiro tinha tudo para dar muito certo, e eu botei fé e dinheiro nele, eu investi pesado, mas quando eu percebi, em vez de receber algo, eu perdi uma grande soma de dinheiro, e meu dinheiro se foi. Se eu tivesse uma chance, eu não voltaria, eu não faria isso, jamais faria isso, botaria meu dinheirinho nisso.
o meu comportamento agressivo, reativo, muitas vezes em casa, em família, pai e mãe, mãe e pai, pais com filhos, filhos com pais, um relacionamento às vezes grosseiro, irritadiço, quase que reativo, tudo que faz é motivo de confusão, de briga, e vai causando uma ruptura, uma separação, um distanciamento cada vez maior. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso. Faz anos que eu não converso com a minha mãe, faz anos que eu não converso com meu pai, nós estamos tão longe um do outro em família, fazemos questão de não nos ver. Esses dias estávamos conversando sobre uma família, onde irmãos não se encontram há anos, irmãos, e 2 pastores, por causa de uma ruptura familiar, não podem estar juntos. Se eu pudesse, eu não permitiria que isso acontecesse, jamais. A minha inércia e passividade, quanto a oportunidade surge. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? Consegue mensurar? Quantas oportunidades? Alguém me disse uma vez que a oportunidade, ela é careca, e ela não tem barba, não consegue agarrar, ela passa. Se você pegar, pegou, se não, ela passou e foi embora. E eu fico com essa metáfora na cabeça e pensando, onde é que eu vou agarrar essa oportunidade que ela é lisa, ensaboada, eu tenho que segurar? Eu tenho que ser sábio, eu tenho que ser prudente, eu tenho que ser atencioso, cuidadoso, eu tenho que saber estabelecer as prioridades, porque senão ela vai embora e ela não volta outra vez. Uma entrevista de emprego era a sua chance, e você sabia que aconteceria, você até se preparou, mas não se preparou como deveria, e chegou no momento, você falou algo errado, você reagiu de uma maneira diferente, você foi impulsivo, impetuoso, imprudente, e você perdeu aquela grande oportunidade da sua vida. Se eu pudesse, eu voltaria no tempo. A primeira vez, ela passou, não volta mais, uma direção errada, talvez situações também bem corriqueiras que a gente vê, e eu vejo com frequência, eu acho que você também, tragédias de trânsito, acidentes de trânsito, por descuido dos motoristas. Um momento de distração, abaixou para pegar algo, ou olhou para o lado, ou se distraiu com o celular, e atropelou uma pessoa, matou uma pessoa, ou matou a sua família, pessoas inocentes. Se eu pudesse, eu jamais pegaria aquele celular outra vez, eu jamais olharia para o lado, eu jamais faria o que eu fiz, jamais seria descuidado como eu fui. Se eu tivesse uma segunda chance, o que você faria? O que mudaria na sua vida se você tivesse uma segunda chance? Vamos ler aqui, Jonatas capítulo 1. Jonatas capítulo 1. Um pouco da história de Jonas. Jonas capítulo 1, eu falei o quê? Jonatas? Jonas. Vocês estão colocando palavra na minha boca. Se eu tivesse uma segunda chance. Jonas capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Se você recebesse essa ordem divina, essa incumbência, o que você faria? É Deus quem está mandando, o que você faria? Você iria? Eu sou forte, corajoso, obediente, destemido, eu jamais vou abandonar o meu Deus, eu iria. Será que você iria? Você sabe quem era Nínive, como viviam as pessoas dali? Já ouvimos muita coisa, a gente tem
alguns achados arqueológicos, alguns estudos que apontam, mas o resumo era uma cidade muito grande, muito forte, política, social, culturalmente, tinha uma grande biblioteca, era um centro do saber dos seus dias, mas tinha também muito armamento e tinha muito recurso bélico, tanto é que depois destruiu o reino de Israel, invadiu e destruiu o reino de Israel. Simplesmente. Alguns relatos sobre os habitantes de Nínive não são animadores. Eles tinham uma prática que, de certa forma, assusta muito mais do que a pior morte que nós consideramos entre nós, que é a morte de cruz. Mas assusta muito, que era a prática do estacamento. Não é fundar estacas para construir nada. É enfiar a estaca na pessoa ou a pessoa na estaca, vivo. Uma pessoa que cometeu algo criminoso, ou um subversivo religioso, não sei. Não concordo? Enfia na estaca. Uma ponta de pau e vai enfiar o teu corpo ali. Você está vivo. E depois botavam esses postes para iluminar as ruas da cidade, com corpos pegando fogo. Se você visse sua mãe, seu pai ou um patrício seu ali, uma pessoa próxima a você ali, você iria pregar a Nínive? A mensagem era de arrependimento. Arrependam-se, porque o Senhor quer salvar vocês. Isso é um assunto do Senhor, não é meu não. Eu não quero que eles se arrependam. Eu não quero ver esse povo salvo. Eu quero ver eles pagarem pelo que eles estão fazendo, porque eles são muito maus. E sentimentos e pensamentos como esses, que são normais para seres humanos, certamente invadiram o coração de Jonas. E o que Jonas fez? Verso 3, Jonas se levantou. Ele foi, mas para bem longe de Nínive. Ele foi, mas para outro lugar completamente diferente, exatamente o oposto, a direção mais distante que ele poderia ir, Tarsis, e botou a mão no bolso, e pagou uma passagem, investiu na sua corrida, para fugir da ordem de Deus. Eu pago para não fazer o que Deus está mandando eu fazer. Isso eu não faço. E Jonas foi embora, ele fugiu, e a Bíblia diz no final do verso 3, para longe da presença do Senhor. Fugiu para longe da presença do Senhor. O que é que faz com que isso aconteça com uma pessoa? O que faz com que isso aconteça com um cristão? O que faz com que isso aconteça com um profeta? Fugir para longe da presença do Senhor. Você veio para cá porque você está buscando a presença do Senhor. Você poderia estar em outro lugar, mas você veio para cá porque você está buscando a presença do Senhor. Mas Jonas foi pior do que você nesse momento, porque ele intencionalmente fugiu da presença do Senhor. E ele não foi o único. Tem vários relatos assim. Um deles mais marcante também é de um outro profeta, de certa forma com feitos mais destacados e poderosos, que foi o profeta Elias, que depois de operar maravilhas, fazer o fogo descer do céu, ele fugiu da presença do Senhor, foi para bem longe, mais longe possível. Você já fugiu da presença do Senhor? Sim ou não? Ou só Jonas, Elias e um ou outro personagem bíblico? O nome de Jonas significa pomba. E esse sentido dessa palavra pomba pode ter um sentido duplo na Bíblia. A pomba é um símbolo da paz. Até hoje, né? Ternura, paz, bonitinho.
um animal dócil, uma pombinha, mas ela também simboliza teimosia. Quando usada em algumas metáforas bíblicas, como Oséias capítulo 7, verso 11. O mesmo símbolo da paz pode representar a teimosia. Chamado por Deus, mas relutante em atender aquilo que Deus diz para você fazer. Eu fui chamado por Deus, Ele me chamou, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Faça a tua vontade na minha vida. Quero ser obediente e fiel a ti em tudo. Aí Deus diz, então, vai, venda tudo que você tem e dá aos pobres, porque você vai ter um tesouro no céu. Ah, Senhor, aí é complicado, né? Eu tenho muito dinheiro, vou abrir mão do dinheiro que eu tenho? Não. Eu quero, mas o meu querer não é tão forte quanto as mudanças que implicam a minha decisão. Eu não quero pagar esse preço. Por que Jonas fugiu para Nínive? Apenas alguns motivos rápidos. O motivo explícito no texto é porque Jonas sabia que Deus era amoroso, misericordioso, compassivo, longânimo em perdoar, e disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, perdoa. Deus disse isso, Jesus disse isso, e Jonas sabia, não, eu sei que Deus é bom, e Deus se arrepende do mal que Ele profetizou. Se a pessoa do lado de lá se arrepender, vai que esses miseráveis aí se arrependam, eu não quero que eles se arrependam, e Deus vai perdoá-los, eu não quero que eles sejam perdoados. A Síria era inimiga cruel de Israel, tanto que alguns anos depois, ela invadiu esse reino. Havia um risco pessoal para Jonas, em fazer o que Deus estava mandando. Imagina você chegar em Nínive, a maior cidade daquela região, e você chegar e falar assim, arrependam dos pecados de vocês, senão Deus vai destruir vocês. Que Deus? O meu Deus. Com tudo que eles faziam, historicamente, você sair pela rua, igual um louco falando, Deus vai destruir vocês se vocês não se arrependerem. Jonas não queria, ele tinha medo, ele sabia que ele iria sofrer. Havia também um choque teológico e emocional, o credo da misericórdia divina. Ele sabia que Deus tinha essa misericórdia, e ele temeu que na misericórdia Deus perdoasse os seus inimigos, e o juízo não caísse sobre eles. E havia também uma preocupação com a sua credibilidade, porque o profeta que profetizava, e não se cumpriu o que ele profetizou, ele ficaria desacreditado. É igual nós vemos aqui à frente, foi o pastor Ken, não foi eu não, falou do telão. Foi ele, não foi eu não. Aí o telão não acontece, março o telão vai estar aqui. Eu já estou agindo como Jonas, já estou fugindo aqui. Não, março o telão vai estar aqui, porque foi dito, falou, vai se cumprir. Depois, eu sempre uso um dito popular do senso comum, ninguém é obrigado a prometer nada, mas depois que promete, aí sim você é obrigado a cumprir. E uso um dito do saudoso professor Gerson Pires, que nas aulas dele ele dizia repetitivamente, diversas situações, montou no burro, aguenta o trote. Você montou no burro? Você é cristão? Então, se invista dessa condição. Resumindo em uma frase, Jonas não quis ir a Nínive, porque sabia que Deus poderia perdoar um inimigo cruel e politicamente perigoso, uma ameaça para o seu povo, para ele e para o seu povo. E agora eu quero ler com vocês um outro capítulo do livro de Jonatas. Você está acordado, né? Agora foi intencional. Do livro de Jonas, capítulo 3, verso 1. Jonas, capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. O que mudou aqui? Pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jonas,
pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Rubens, a você, a mim, pela segunda vez. A segunda chance. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi. Para onde agora? Não foi para Tarsis, foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor, e não a minha. Amém? Segundo a palavra do Senhor e não a minha. A história de Jonas começa com um chamado claro, bem claro. Mas logo depois ela mergulha num fato, relato de resistência e de fuga, de teimosia, de desobediência, de medo, de covardia, de egoísmo, de autocentrismo. Mas Deus, que ama você, ama a mim, ama Jonas, e amou aquele povo perdido de Nínive, enviou a mensagem dele uma segunda vez, porque Deus é o Deus da segunda chance. Tem uma canção, né? O Deus da segunda chance. O meu Deus é o Deus da segunda chance. O Deus da pedagogia da graça, da pedagogia da misericórdia, para me perdoar e para me salvar. Ele faz qualquer negócio, inclusive submeter o seu profeta a situações de humilhação e de risco pessoal, porque ele quer salvar a Nínive e não apenas a Jonas. Ele quer salvar a outros e não apenas a mim e a você. Ellen White ressalta que Deus, ao disciplinar Jonas, visava tanto salvar a Nínive, quanto educar o profeta que ainda não estava educado, com compaixão e obediência. Só que a misericórdia de Deus, muitas vezes, ela vem revestida de dureza. Ela não vem só com misericórdia e bondade, às vezes há um preço a pagar para a misericórdia. Para que a misericórdia chegasse a Nínive, Jonas precisava ser instrumento e exposto e colocado a sua pele em risco. E ele poderia ter sofrido e poderia ter morrido. Deus preservou a sua vida, o final da história foi outro, mas poderia ter sido diferente. Quantos outros profetas e mensageiros do Senhor já morreram no relato bíblico e nos nossos dias também? Volta e meia a gente vê relatos de pessoas sendo perseguidas porque levantam a bandeira do Evangelho, e muitas vezes não apenas por dizer eu sou cristão, mas por dizer ao outro, aceite a Jesus, entregue a sua vida. Jesus, num país onde não se pode falar dele, sim, aceite a Jesus. Nós temos pessoas, missionários espalhados pelo mundo todo, pregando o Evangelho, colocando sua vida, sua pele, sua segurança em risco todos os dias, porque Deus disse para eles fazerem. A misericórdia requer um preço. Pela disciplina de sua misericórdia, diz Ellen White, o Senhor procurou ensinar o seu povo uma educação do coração, e não apenas uma correção de rota. O coração de Jonas estava machucado, estava doído, e o sentimento dele era completamente diferente. Há uma intenção dupla de Deus, quando Deus intervém, como interveio aqui na história de Jonas. A primeira delas é natural, e você sabe muito facilmente, a gente identifica. Deus salva Jonas de si mesmo. Deus opera um milagre na vida de Jonas, porque o Jonas que fugiu não seria salvo se aquele barco naufragasse, ou se o peixe o afogasse ali no mar. Ele não seria salvo porque ele fugiu do Senhor. Mas Deus utilizou esse instrumento para dar uma segunda oportunidade a ele. Deus salva você de você mesmo. Apesar de você e apesar de mim, Deus salva você de você mesmo. Com a sua graça e a sua misericórdia, em Lamentações capítulo 3, que se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Ele prometeu, e Ele é Deus. E se Ele prometeu, esteja seguro,
Ele vai cumprir. Pode não ser hoje, pode não ser do jeito que você quer, mas Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele salva você e a mim de mim mesmo. Mas Deus tem um objetivo muito maior, amplo, muito mais amplo, que é salvar aos outros através de você. Eu que estava perdido, um Jonas perdido, vou ser instrumento de salvação de outros. Bênção ao próximo através da segunda chance. E olha que Jonas foi o evangelista descrito na Bíblia, ele e a mulher samaritana, são dois evangelistas super bem sucedidos, né? Porque todos creram. A cidade inteira creu, imagina, até o rei. E o rei diz assim, ó, pega os animais, veste os animais de saco de cinza, eles não vão comer, as pessoas não vão comer, ninguém vai comer aqui, porque nós vamos adorar ao Deus de Jonas. Porque pode ser que ele tenha misericórdia de nós, porque nós merecemos morrer. E eles foram perdoados. A mensagem de Jonas, arrependam-se, porque o Senhor vai agir. O Senhor vai entrar em ação. Na história do esporte, é muito comum você encontrar esportistas, atletas bem-sucedidos depois de uma segunda chance. Fracassaram, mas a insistência, a persistência, fez com que tentasse uma vez, duas vezes, três vezes. Foram rejeitados em situações anteriores, mas receberam uma segunda chance. Michael Jordan, famosíssimo, ele foi rejeitado no draft que foi escolhido. Ele foi rejeitado. Depois se tornou 8 vezes seguidas, não seguidas porque ele parou um ano, se ele tivesse continuado talvez seriam 9. Campeão da NBA. Serena Williams, quando parou para ter o seu filho, teve problemas emocionais, familiares, físicos, voltou. Simone Biles, o Ronaldo Fenômeno, um exemplo de perseverança, e assim vai. Personagens históricos também, que tentaram uma vez, duas vezes, três vezes. Quando nós falamos disso, a mente sempre vai para Abraham Lincoln, porque tentou tantas vezes, fracassou tantas vezes. Thomas Edison, eu inventei 1000 vezes de não fazer a lâmpada. Eu não fracassei, eu só descobri 1000 vezes como não se fazer a lâmpada elétrica, mas uma vez ele foi lá e acertou, e mudou a história do mundo. E eu gosto muito da história de John Newton. John Newton, ele tem uma história que talvez se reflita com a minha e com a sua. Porque Newton foi um mercador de escravos. Ele aprendeu do seu pai, que também era mercador. Um inglês, nascido no século XVIII. E ele, seguindo o ofício do seu pai, se tornou mercador. Sua mãe morreu quando ele tinha 6 anos. E logo depois ele viveu momentos de perseguição, porque ele não queria lutar no exército inglês. Ele fugiu, ele foi humilhado, ele foi castigado, e tudo isso foi formando a sua personalidade. E depois de um determinado momento na sua vida, ele resolveu ser um grande empreendedor. E quanto a história diz, ele se tornou bem-sucedido no seu negócio. O problema é que o seu negócio não era bem-sucedido. Ele era mercador de escravos. Já pensou? Você no seu cantinho, aqui, na sua casa, no seu aconchego, e chegam pessoas armadas aqui ao redor da igreja, e pega todos nós, bota em trens em nossos dias, em aviões, nos leva para outro país, para você ser um escravo, humilhado, desprezado. Ele mesmo relata as atrocidades que ele não fez, porque ele apenas era um mercador, mas que ele possibilitou mães separadas de filhos,
irmãos de irmãos, para nunca mais, por causa da ganância, da maldade humana de querer ter, em vez de querer ser, em vez de querer fazer. Ele foi fundo, como Jonas. Ele não foi para o ventre de um peixe, mas a vida falou a ele. Em 1748, ao enfrentar uma grande e terrível tempestade, quase indo a pique, naufragando, ele pede a Deus uma segunda chance. Senhor, ele estava traficando escravos dentro de um navio, e a tempestade sacudiu aquele navio no Atlântico, e ele, Senhor, me dá uma segunda chance. Ele sabia que se ele morresse ali, ele estava perdido, porque seus pais eram cristãos, ele também era cristão, ele era talvez o adventista do sétimo dia dos seus dias, ou o membro do Uniaine dos seus dias. Me deu uma segunda chance, e Deus preservou a sua vida. E a partir daquele momento, ele mesmo disse: a minha conversão começou lá em Serra Leoa. Apenas começou. Por que começou? Porque ele continuou traficando escravos. E aí mostra também que a conversão é um processo lento, né? A mudança é um processo lento. E mostra também que Deus também é lento em se irritar e abundante em perdoar, porque você pediu uma segunda chance e continua no erro, mas Deus deu a oportunidade para ele. Até que em 1750 ele se converte. E ele agora, em vez de ser mercador de escravos, de transportar o sofrimento, a dor, a maldade, a agonia, a solidão, a tristeza, ele agora era um pastor. 1754, um problema de saúde o afastou da sua vida no mar, e ele agora resolveu ser um pastor. 1764, ele foi ordenado pastor anglicano e assumiu a paróquia de Buckinghamshire, lá em Londres, na Inglaterra. Depois de reconhecer o antes e o depois da segunda chance que Deus deu, ele compôs o famosíssimo hino conhecido de todos nós, Amazing Grace. Preciosa graça, doce som, composto e tocado apenas com as teclas negras do teclado. Eu não sei se você sabia isso, mas a composição dessa canção é com as teclas negras do teclado, porque seguramente ele tinha uma mensagem para dar, de arrependimento, de tristeza pela dor que ele causou. A história diz que no epitáfio de Newton, que morreu em 1807, ele mesmo escreveu o seu epitáfio da seguinte forma, ele diz assim: antes, infiel e libertino, servo de escravos na África, pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi preservado, restaurado, perdoado, e mais do que isso, designado para pregar a fé que por muito tempo ele procuraria destruir, ou procurou destruir, procurara destruir. O meu Deus é o Deus da segunda chance. Nem todos têm ou tiveram uma segunda chance. Nem todos. Mas louvado seja o Senhor porque você teve. Amém? E eu também. Você que está longe nos ouvindo também. Você teve a sua segunda chance. O Senhor está falando a você. Deus tem planos para mim e para você. E especialmente você que está aqui hoje para recomeçar tudo de novo.
aquela matéria que por descuido você quase perdeu, ou talvez tenha perdido, Deus te deu uma segunda chance. Os projetos de vida que você estabeleceu de 2024 para 2025, mas você não realizou, Deus te deu 2026, você está aqui. Aquele sentimento que estava no seu coração, que você não conseguiu tirar, de egoísmo, de vaidade humana, de capricho pessoal, o ressentimento que está aqui contra alguém, alguma pessoa, ou um desentendimento, quem sabe familiar, você está aqui, mas agora nesse momento seu coração está lá e dizendo, poxa Senhor, se eu pudesse, eu abraçaria aquela pessoa, eu pediria desculpas, eu pediria perdão, e tentaria reconstruir. Deus te deu essa oportunidade. Você começou a evangelizar alguém, ou fez planos, semana de oração, fazemos planos, vou dar estudos bíblicos, vou evangelizar, mas você não fez, fracassou, por uma série de fatores, e Deus disse, vá lá de novo, tente outra vez, eu vou te dar uma nova chance. A tão esperada profissão para os jovens que estão aqui, desde a educação básica até a educação superior, eu quero ser alguém distinto na vida, eu quero ser orgulho para os meus pais, eu quero honrar a minha mãe, o meu pai, quero ser uma profissional, um profissional de respeito, que trabalhe para o Senhor te deu essa segunda chance, você está aqui, e mais do que isso, para a sua fé, eu quero ir para o céu, mas não cheguei lá ainda, e você também não, porque a caminhada é longa, o caminho é longo, o caminho é mau, os meus pés cansados estão, é longe Canaã, mas eu quero continuar caminhando, eu não vou parar, nunca. O Senhor te deu essa segunda chance, o Deus da segunda chance. Gosto do recomeço, são oportunidades que nós temos, que a vida nos dá, oportunidade de recomeçar. O recomeço, ele pressupõe mudança, eu não vou fazer o que deu errado, eu vou fazer diferente, para que dê certo, e eu vou fazer algo novo, nesse novo ano, nessa nova oportunidade, nessa segunda chance que o Senhor nos dá. Nosso quarteto vai cantar uma linda canção dos Arautos do Rei, eu gosto muito dela, eu até já falei em casa, quando eu morrer eu gostaria que tocasse, espero que não seja agora, a não ser que Jesus volte, ele volta, se eu morrer ele volta, para mim, começando aqui, a sua história, aí você pode ao ouvir colocar o prefixo re, recomeçando, se você fez errado, algo deu errado, não foi do jeito que você gostaria, você quer fazer diferente, recomeçando aqui. Ou se você ainda não tomou a sua decisão, você foi teimosa, você foi teimoso, você relutou, você insistiu, você foi para Tarsis, você fugiu, você abandonou, você ouviu mais o seu coração, o seu sentimento, e até hoje, mesmo ouvindo 1, 2, 3 vezes, você não tomou a decisão de entregar o seu coração duro, endurecido. Ezequiel diz, eu vou te dar um novo coração, uma nova oportunidade, um coração de carne. Deus está dando essa chance para você tomar essa decisão agora. Enquanto o quarteto estiver cantando, aproveite essa segunda chance. Vem à frente, não fica aí onde você está, saia do seu lugar, vá como Jonas foi, não para Tarsis, vá para onde Deus quer que você vá, e ao final nós vamos orar por você aqui. Gostaria de ver a frente da igreja repleta de pessoas que querem começar novamente e aproveitar essa segunda oportunidade e fazer e viver tudo diferente, do jeito que Deus quer e espera de você. A sua entrega é total, você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu.
as lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui e abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Se você ainda não tomou a decisão que sabe que deve tomar, anote esse texto bíblico que eu vou dizer agora e leia em casa. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Se por um ou outro motivo, algo no seu coração ainda não te levou a tomar a decisão que Deus quer que você tome, 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Eu te ouvi e te socorri no dia, no tempo, sobremodo oportuno. Eis agora o dia oportuno, eis agora o dia da segunda chance. É agora, não é hoje, é já o dia da salvação. Que Deus te abençoe. Obrigado, querido Deus, bondoso Pai, pelo privilégio, pela alegria de recomeçarmos um novo ano, uma nova trajetória, uma nova experiência, uma nova página, uma nova oportunidade, que graças à Tua bondade e à Tua misericórdia se renovam todos os dias, e nesse novo dia para nós também, dia 7 de fevereiro de 2026,
abrimos os nossos olhos e reformamos, renovamos, refazemos o nosso compromisso contigo. Usa-nos, abençoa-nos, transforma-nos, para que não só sejamos salvos de nós mesmos, da nossa natureza carnal, humana, dura, difícil, mas que sejamos instrumentos de salvação de muitos outros. Que essa instituição continue sendo uma poderosíssima fábrica de almas para a eternidade, e que eu e cada um de nós sejamos instrumentos dessas transformações. Nós nos colocamos em tuas mãos, a nossa vida, os nossos planos, os nossos medos, os nossos desafios, os nossos propósitos, para que sejam teus, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Abraça quem está aí ao seu lado. Desejo o melhor para essa pessoa, e que Deus abençoe a todos. Um bom restante de sábado e de escola sabatina também. Deus abençoe você que acompanhou esse culto pela internet. Um feliz sábado.